E aí, galera do Instagram, Café com o Apóstolo. Eu sou o Apóstolo Márcio e daqui a pouquinho nós vamos estar entrevistando o pastor e professor Leonardo Andrade. Vamos falar sobre línguas semitas e muitos outros assuntos. Então eu queria que você participasse pelo Instagram, mas também participasse pelo WhatsApp, 969-65-4710. Faça a sua participação ao vivo, liga para nós, ok? Vamos já. Acabou o comercial aqui, nós vamos entrar com o pastor Leonardo Andrade. Como é que vai entrar com ele, cara? É isso aí, o pastor Leonardo Andrade já está na nossa live. Peço a ele que aguarde só um pouquinho, nós já vamos entrar já. Tem um fone daquele sobrando? Não, não está usando. O amor de Deus está aqui. Nesse Nove horas e 21 minutos. Você está ouvindo o Café com o Apóstolo. É isso aí, Café com o Apóstolo. O pastor Leonardo Andrade já vai estar conosco. Vamos chamar o pastor Leonardo Andrade aí, vamos chamar aqui o pastor Leonardo Andrade. Alô, pastor Leonardo Andrade, bom dia. Vamos lá, vamos esperar o pastor Leonardo Andrade entrar aqui na live. É só aceitar aí, pastor. Aceita aí o convite e entra conosco aí. Pastor Leonardo Andrade está chegando, vamos lá. Opa! Glória a Deus, meu pastor. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, meu amigo. Tá me ouvindo bem? Tranquilidade, meu pastor. Tá maravilhosa a transmissão. Estamos aqui na Rádio Graça e Paz, 98.9 FM e pelo Instagram, ok? E pelo Instagram. Como é que tá o senhor? Estou bem, graças a Deus, certinho. Tudo na benção, né? Tudo certinho aqui. Então, show de bola, meu pastor, show de bola. Nós vamos estar aqui daqui a pouquinho, só fazer aqui umas programações aqui, para a gente poder iniciar a live. Show de bola. Pessoal da rádio, pelo Instagram. Ah, beleza. O pessoal que está ouvindo aí a gente aí, ó. Você que está aí pela 98.9 ou então pelo nosso aplicativo, você pode participar pelo nosso Instagram, ok? Vamos lá, tá muito bonita essa transmissão. Vou pedir só o pastor Leonardo, só que baixe o retorno aí, porque tá dando um delay. Se não conseguir nos ouvir, pastor, aí só coloca o fone, não tem jeito. Tudo bem? Tudo ok? Melhorou aí? Show de bola, show de bola, show de bola. Meu pastor, fala comigo, meu pastor. Como é que é esse negócio de língua semita? Olha, tem muita gente hoje aqui
no Instagram, inclusive a minha esposa, que vai estar nos ouvindo pelo aplicativo da rádio, ela está no seminário básico em teologia, entendeu? E essa semana falaram com ela sobre uma coisa interessante, que Adão teve uma esposa e Deus teve mulher e tal. Esse negócio que eu fico careca, rapaz, com essas coisas. Como eu não sou professor, eu vou jogar essa bola para você. Eu quero te fazer a primeira pergunta hoje. Primeiro eu vou te perguntar quem é Leonardo Andrade. Explica para nós aí quem você é. Então, eu sou Leonardo Andrade, né? Sou aqui do estado do Espírito Santo, né? Eu resido na Grande Vitória, na cidade de Cariacica, né? Queria mandar um abraço a todos que estão em Cariacica, né? Prestigiando a rádio, Graça e Paz. Eu sou teólogo de formação, também sou filósofo de formação e historiador. Né? Eu trabalho na área de paleografia. O que é paleografia? É uma área dentro da arqueologia. Né? Paleografia é você estudar as línguas antigas e ter, né, o discernimento para decifrá-las. Né? Não é fácil. Línguas antigas como na sua escrita cuneiforme, egípcio antigo, sumério, hitita, o hebraico é mais recente, né? O hebraico, o aramaico turoio, surioio, o copta também é mais recente, hierático, pertence ao ramo do egípcio. Todas essas línguas que têm uma repercussão direta ou indiretamente com a Bíblia, né? Então a gente trabalha nesse campo. Também sou diretor do Instituto Teológico Logos, né? Onde nós trabalhamos com teologia, básico, médio e avançado, e uma novidade que é o mestrado em arqueologia e etiologia do Oriente Próximo. Então nós estamos aqui trabalhando em prol do Reino de Deus aqui no estado. Rapaz, tremendo isso, hein? Eu fiquei aqui já tremendo, só de ouvir tu falando isso aí. Não, filho. Dá pra mim, não. Mas é que é paleografia, rapaz? Rapaz, é muito, muito forte, como diz o pessoal pentecostal, né? Muito forte. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero responder para você, pastor, é essa questão aí de Deus ter tido esposa. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Então vamos lá, vamos a gente já inclui isso aí. Qual seria o verdadeiro nome de Deus, né? Porque a Bíblia, ela apresenta em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o livro de Gênesis, a realidade o nome dele não é Gênesis, né? Gênesis é um nome grego, significa origem, né? Então esse nome ele foi cunhado a partir do ano 285 a.C., quando Ptolomeu Filadelfo II queria em sua biblioteca uma Bíblia dos judeus. Então ele traduziu o nome original para a língua grega. O nome original desse livro é Bereshit. Eu vou repetir, Bereshit. Né? A palavra Bereshit significa princípio. E logo no princípio, Deus ali, ele se manifesta com um nome, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, né? Elohim é um substantivo plural da palavra Eloá. Da palavra Eloá. Porém, essa palavra, dentro do proto-cananeu, né, ou proto-hebraico, depende das pessoas que chamam, mas é a mesma coisa. No proto-cananeu, ele é representado apenas por duas letras. Apenas por duas letras. El, né? Que a gente chama erradamente de El, mas é El, né? El. Então, esse El é formado por um Aleph. E o Aleph, ele tinha uma figura, antigamente, de um boi. De um boi?
Isso, de um boi. Porque o boi representava a força. A força. E o lamed, ele representa um cajado, uma direção. Então é a força que conduz. Então, onde você vê ele ou el, né? Você vai ver que ali significa a força que conduz. Então, a princípio, Deus se manifesta como um ser plural, né? Como Elohim. Já no capítulo 15, verso 2 de Bereshit Gênesis, ele se manifesta com outro nome chamado de Adonai. Quem nunca ouviu falar de Adonai, né? Todos nós, os judeus até, para não cometer Hilul Hashem. O que é Hilul Hashem? É a profanação do nome. Para não profanar o nome, eles não usam o tetragrama. Eles usam Adonai ou Hashem. Hashem significa o nome, né? Ou uma circunlocução. O que é circunlocução? É você usar um outro nome para não atingir diretamente aquele nome, como Elohim. Elohim não existe, mas eles usam Elohim para não falar Elohim. Então o nome disso é circunlocução. Isso aqui é Bert Richards, hein? Pela primeira vez aqui só na Rádio Graça e Paz. Então, quem está no seminário vai viajar. Aí, ele se apresenta como Adonai. O que significa Adonai? A raiz de Adonai é Senhor. A raiz Adonai é Senhor. Porém, esse iode, esse i no final de Adonai, indica pronome possessivo na primeira pessoa do singular. Meu. Porém, antes desse i, tem um a, um azinho, que vai indicar pluralidade. Então, uma novidade, eu não sei se os senhores sabiam, mas a palavra Adonai não é meu senhor, significa meus senhores. Está no plural também. Mais uma vez, Deus se mostra como um ser plural. E lá em Êxodo, Shemot 3,14, Moisés vai perguntar qual é o seu nome? Né? E Deus fala bem assim, Erier, Asher, Erier. Na maioria das Bíblias, você vai ver que essa tradução tá, eu sou o que sou. Na verdade, o Aleph, quando ele veio antes desse verbo aí, raiar, o Aleph vai indicar o quê? Tempo imperfeito. Ah, Leonardo, eu fugi da escola. Eu não sei o que é tempo imperfeito. Tempo imperfeito indica futuro. Então, não é eu sou, é eu serei o que serei. Então, o nome de Deus, ali é eu serei o que serei. Eu já acho que aponta para Jesus, porque Jesus entra no Novo Testamento, em grego ele fala assim, ego eimi. Ego eimi significa eu sou, né? Então ele se manifesta como isso. Então Deus se manifesta com vários nomes compostos também, né? Adonai Shabaoth, Adonai Rafá e vários outros nomes. Existem alguns erros em relação ao nome de Deus, sim. Infelizmente, a palavra Jeová é uma palavra inventada. Ela foi inventada por um dominicano chamado Raimundo Martí, isso no século XV. Isso aí, pastor, me perdoe te cortar o teu raciocínio. Não? Isso aí é dúvida até mesmo nas igrejas com pastores. Sim. Essa questão, me tira uma dúvida, essa questão da letra J não existir no grego, não é isso? Calma, tem coisa ainda dentro disso aí. Quando você vê o nome Jeová, o que é Jeová? Jeová é uma corruptela. Eles pegam as vogais de Adonai e acrescenta no tetragrama Yod, Re, Wal, Re, ou YHWH. O nome de Deus é YHWH. Não tem vogal, não tem nada. YHWH. Se você pegar a sua Bíblia, simples está aí. Essa Bíblia aqui, ó, simples. Ela tem uma referência que ela vai explicar o que eu estou falando. Porque o nome de Deus sempre vai ser apresentado como YHWH.
Entendeu? É porque às vezes a gente passa batido, já vai ler logo o texto, não lê a introdução, né? Então, tem isso lá. O que eles fizeram? Pegaram as vogais de Adonai e acrescentaram, aí formou a palavra Yehovai. Aí, por causa da língua latina, eles colocaram Jeová, e muitos batem o pé, o nome de Deus é Jeová. Só que nós temos uma problemática, o J também só foi inventado no século XV. Outra coisa, ali tem YHWH. Esse W ali, nas línguas semitas, todas as línguas semitas, ele não tem som de V. Ele tem som de U. Então não pode ser Javé, Yavé, Jeová. Nada disso, não pode ser com som de V. Eu não estou apontando que é isso ou não, mas o melhor seria Yahweh para o nome de Deus. O melhor, Yahweh. Entendeu? Não Jeová. Mas aí você me fala assim, professor, eu falei Jeová a vida toda, eu errei? Não. Porque quando nós adoramos, o sentimento, ele não vem da boca para fora. O sentimento vem diretamente do coração. E ele atinge o alvo. Erradamente atinge. O povo não fez uma opção errada e mesmo assim o sangue caía sobre eles. Quando Pilatos lava a mão, fala assim, quem que vocês escolhem? Barrabás ou Yeshua? Jesus. Eu escolho o Barrabás. Beleza. O sangue desse homem, o sangue de Jesus, caia sobre vocês. E graças a Deus, mesmo escolhendo errado, até hoje, o sangue de Jesus está sobre nós. Então esses são os nomes de Deus, né? Alguns nomes. Tentaram contra nós, mas foi a favor de nós. Graças a Deus. Pastor, a Bíblia é um plágio dos contos mesopotâmicos? Isso é interessante. Sabe por quê? Por que é interessante? Quando você observa os contos sumerianos, você vai ver vários debates. Hoje em dia está em alta isso. Né? Nas redes sociais, você pode colocar agora no YouTube. Tem pessoas que falam que Deus foi criado, Deus é um ser criado. Né? E eles citam os contos sumerianos, eles vão citar Gilgamesh. Né? Para quem não sabe, Gilgamesh, ele foi descoberto em 1849. Ele está na escrita cuneiforme, aquela forma de cunha, né? E o idioma lá é o acadiano, tá? Estava nas ruínas da Mesopotâmia e ali incluía na biblioteca de Assurbanipal, né? Então, o registro mais completo dele é dado século VII, antes de Cristo. Como é em ordem decrescente, então ele é recente. Então, ano 700, mais ou menos. Quase o ano do cativeiro babilônico, né? Tem que gravar essas datas porque é importante. Mas a maior parte dele foi encontrado... algumas partes dele também foi encontrado, que é a parte que fala sobre Utnapishtim. Consegue repetir esse nome? Não! Utnapishtim. Utnapishtim. Naptim. Isso, Utnapishtim. Quase. Se você falar, você fala em língua estranha. Aí, Utnapishtim é um similar de Noé nos contos sumerianos, em Gilgamesh. E a data provável da existência de Noé é o ano 1900 a 2000, que é a mesma data dessa parte dos contos sumerianos. Olha que interessante. É interessante. Quando você pega outro conto chamado Enuma Elish, né, que foi descoberto por Austin R. Lardner em 1949 também, mas ele foi publicado por George Smith em 1876. Então você vai observar
que todos esses contos, eles são muito falados, apóstolo, são muito falados, divulgados. O problema é, qual é a certeza que eu tenho que ele está traduzido da forma correta? É isso. Calma, as pessoas que divulgam não sabem acadiano, mal sabem hebraico, e querem divulgar, querem defender. Nós temos uma tradução disso aí, de Sanders, é uma mulher que teve problema nos olhos ainda. A tradução que nós temos é dela. Entendeu? E essa tradução é cheia de erros. Eu separei um monte de erros aqui que eu poderia apontar. Para você ter ideia, quando a gente começou a conversa, você falou de Lilith. Eu tenho um livro aqui, eu não vou falar o autor, porque eu estaria queimando o autor. Mas ele não é o autor brasileiro, ele é da França. Ele relata que o nome Lilith significa demônio da noite. O significado de Lilith em acadiano significa demônio da noite. Aí quando eu pego o Enuma Elish, na 12ª tabuinha, vai estar lá. Si Esqui Li Laque. É o nome desse cão aí. Si Esqui Li Laque. É o nome Lilith em acadiano. Vou repetir. Si Esqui Li Laque. O que significa isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Lilith, Deixa eu falar o significado do nome. Qual o significado do nome Lilith? Lá significa a dama que traz para si a beleza. Não tem nada a ver com o demônio da meia-noite. Eu, quando estava fazendo seminário na época, um pastor, que acho que ele estava querendo ser, né, queria mostrar que sabia e tal, acho que não sabia nada, ele disse para mim assim, você sabia que Adão teve uma esposa antes de Eva? Aí eu olhei para a cara dele, sei não. Aí ele falou assim, ué, mas você não está no seminário? Eu falei, mas eu estou no seminário para aprender. E não para te ensinar. Se você está me fazendo uma pergunta, é você que sabe. Não sou eu que sei. E essa pergunta é dita e falada até em salas de aula de seminário. Erradamente. Erradamente. E você agora aqui confirmou isso que eu digo lá na igreja para todo mundo. Adão nunca teve segunda esposa, concorda comigo? Com certeza, assim e embaixo. muito menos foi Lilith. E você quer melhor? Você quer melhor para a gente tirar isso de vez da ideia das pessoas? A única menção em algumas traduções de Lilith é Isaías 34, verso 14. A única menção que você tem de Lilith é Isaías 34, verso 14. Outras traduções não tem. Só que se você for ler antes do 34, 14, você vai ver o quê? Que ele está se referindo a aves noturnas. Aves que se apresentam à noite. Por quê? Vamos trabalhar esse nome Lilith. Lilith vem de Mushen, em acadiano. Mushen significa ave. Calma. A palavra Lilith vem da raiz Lil. Lil significa noturno. Tanto é que quando você vai dormir, você fala em hebraico, Laila Tov, né? Tipo, boa noite. Boa noite. Porque significa noite, Laila. Aí eu peguei, como tá na internet, eu peguei lá o manuscrito de Qur'an e fui ler em hebraico, né? Na verdade é o aramaico Suriston lá. Eu fui ler e lá estava escrito assim, Lilot. O termo Lilith estava Lilot. A palavra Lilith é um substantivo, né, singular. Mas a palavra Lilot, ela tem esse sufixo ot, que indica plural feminino. Sabe o que isso quer dizer, apóstolo? Que se você acreditar que existiu uma Lilith,
você tem que acreditar que existe várias e várias Lilith, porque o termo está lá no original, no plural. Então você não tem legalidade para falar que Adão teve uma mulher. Se você acredita em Lilith, você tem que falar, Adão teve várias Lilith. Já tem que começar acertando o erro aí. Como a gente sabe que ali se trata de animal noturno, Lilith, na Bíblia, é um animal noturno, uma coruja, no máximo. Não tem nada a ver com um demônio. Nem nos contos sumerianos dizem que ela é um demônio. Quer dizer, no Enuma Elish. Aí, posteriores, ela começou a se tornar realmente um demônio. No Ben Sirá e outros escritos. Mas na Bíblia não fala isso. No Enuma Elish eu li, não fala isso. É interessante isso mesmo, né? Muito interessante isso, porque... Muito interessante isso, porque tem coisas que a sala de aula de um seminário ensina errado. Por quê? A minha esposa está fazendo um seminário. E eu sempre digo para ela o seguinte, cuidado com o que você escuta e diz amém. Ok? Por quê? Porque nem tudo que se ensina numa sala de aula está certo. Agora, como é que é isso? A pessoa vai para a sala de aula para aprender e é ensinado errado para ela. Eu digo errado, bem chulo mesmo, errado. Porque os professores aprenderam errado. Eu digo, Leonardo, que a nossa Bíblia ela é muito, mas muito mal traduzida. E não precisa ser um cara, um professor como você, um cara que estuda e tal. Não precisa. É só você pegar 3, 4 Bíblias, aí vão rir de mim agora, quer ver? Ó? Você pega 3, 4 Bíblias, ok? E pega uma Bíblia católica. Ah, mas é porque a Bíblia católica, eles adaptaram o texto para eles. Não. Não é isso. Vamos admitir. Eles podem até não praticar, mas estudaram mais do que a gente. Essa é a grande questão. Podem até não praticar. Ó, tem uma pergunta aqui da minha esposa, da apóstola Gilciara. Olha o nível de coisas que estão ensinando. Presta atenção. Eva teve outro relacionamento? Vou melhorar para você. Eva foi uma adúltera? Essa é a pergunta. Por que a pergunta? Olha bem. Porque está escrito lá na Bíblia, ela aqui não botou referência, vamos dizer aqui, ó. Pois Deus disse, a partir de agora, terá dores de parto. Eu sei a resposta, mas eu prefiro que você dê. A minha resposta é prática, a tua resposta é técnica. Então eu prefiro que você dê essa resposta, vai. Então, e ela está tranquilo, fica tranquilo. Ó, ali o termo é Harba, Arbe. Arba, Arbe. Aumentar, aumentando. Nós traduzimos como multiplicar. É uma redundância. Vou explicar. Arba, Arbe. É uma redundância. Ok? Para alguns gramáticos, indica intensividade, algo intensivo, né? Por isso que colocou como multiplicação. Só que, se você for ver, toda a língua semita, ela tem essa particularidade da tautologia, que é a redundância. Toda vez que você vê redundância, você vai ver 2 nomes. Esse exemplo aqui, você vê ele lá em Gênesis, Bereshit Gênesis 2:17. Não fala assim, no dia de que comer, certamente morrerás. Sim. A palavra certamente morrerás é mot tamut. Vou repetir, mot tamut, que não é morrendo morrerás, desculpe, não é certamente morrerás, é morrendo morrerás. Olha que loucura.
morrendo, morrerás. O que nós entendemos com toda vez que aparece duas palavras similares, redundância, nas línguas semitas, não é só no hebraico. E isso é uma indicação que a primeira menção é natural. A segunda é além do natural. Vou repetir. Toda vez que houver duas, igual aqui, arba, arbe, aumentar, aumentando. A primeira, aumentar, é natural. Então a dor de parto ali, natural. Mas quando ele fala aumentando, ele fala que vai dar uma dor de parto nela, além do natural. Quando fala assim, morrendo morrerás, fala de duas mortes. A primeira morte natural, a segunda é uma morte além do natural. Aí você pode pensar. É uma referência à segunda morte ou algo assim? Sim, uma morte espiritual. Claro. Entendeu? Então, quando fala ali que Eva foi aumentado, provavelmente, né, isso o que os estudiosos correm, né, tem medo disso, porque não saberiam explicar, mas provavelmente ela deve ter tido alguma experiência de filhos, né? E justamente com Adão, né? Porque não tinha outro, só se for um jumento ali, porque ela traía ele, né? Então, não tem como, né? Então, provavelmente ela teve uma experiência, né? Uma experiência sobre ter filhos, né? Talvez ela teve filhos antes da queda, ou talvez... Sabe por que eu fico feliz com isso? Hã? Sabe por que eu fico feliz com isso? Diz. Porque eu tenho 54 anos de idade, 31 anos de evangelho, e nesse período eu consegui alguém que me dissesse que Adão e Eva foram adúlteros. Porque Adão teve uma esposa antes de Eva. Então, quando teve Eva, ele adulterou com a Lilith. E agora Lilith, agora Eva. Agora a Eva também teve um outro relacionamento, então quer dizer, são dois adúlteros. Poxa, acho que estão querendo justificar o adultério. Deve ser isso. Tá melhor para Adão, né? Ou pior, porque Adão você sabe quem é, né? Já Eva você não sabe nem quem é o cara, né? Realmente é o corno mesmo, porque só ele é o último a saber, não sabe. Eu vou te fazer aqui uma última pergunta, mas eu quero deixar claro aqui para você, eu quero perguntar a você, antes de eu perguntar essa última pergunta, se você está disposto a quinta-feira que vem nós continuarmos o assunto. Porque é tremendo, irmão. Vamos, então, já vou deixar aqui pré-agendado para quinta-feira que vem, a gente voltar aqui nesse mesmo horário, por esse mesmo canal, voltar para esse assunto, e eu vou fazer uma divulgação boa para que as pessoas já comecem a mandar as perguntas, ok? Então, eu vou te mandar aqui uma última pergunta aqui, que também é muito polêmica, ok? Eu gosto de coisa polêmica, eu gosto. Podemos confiar na Bíblia? Que provas eu tenho da arqueologia que me levam a crer nesta Bíblia? Então, apóstolo, deixa eu te falar. Hoje, nós criticamos muita coisa, né? Se eu pegar aqui e fazer uma apresentação sobre os dados que comprovam ou dão veracidade à Bíblia Sagrada, não são poucos, são inúmeros. Quando eu falei do Gilgamesh, que ele ser o fato que fala da criação ser do ano 700, então a Bíblia é muito mais antiga, porque a Bíblia provavelmente Moisés escreveu no ano 1446 em diante, até 1500. Então, por aí. 1300, por aí. Então, você vê que ela é mais recente. Então, a única similaridade que tem
que não deu tempo da gente falar, mas a única similaridade que tem entre esses contos e a Bíblia é a partir de Noé. Então, é a partir de Noé. Por isso que a datação dele é mais antiga nessa parte. Bate com a de Noé, porque provavelmente deve ter copiado. Certo. Mas que prova que a gente tem da Bíblia? A Bíblia como a palavra de Deus. Há muitas igrejas aí que atestam, né? Atestam, você até falou ela aí. Monopólio. Aliás... Deu uma travadinha aqui no... Deu uma travadinha. Deu uma travadinha aí. Tá ouvindo? Oi. As igrejas atestam. Fala de novo. As igrejas atestam e continuam. Atestam que eles são detentores da Bíblia, eles têm um monopólio, são donos. Olha o tamanho dessa Biblinha aqui. Eles são donos dessa Bíblia. Foi eles que inventaram a Bíblia. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque a igreja romana, né, a igreja católica, ela ergueu com Constantino no ano 313 depois de Cristo. Mas nós temos um achado, a única menção que nós tínhamos, que fez até a composição dessa Bíblia hebraica, que foi o B19, que é o Códice Leningrado. Esse B19, ele data o século IX até o século X. Mas nós temos um achado que tem uma datação do ano 200 antes de Cristo, que é os manuscritos de Qumran, aonde foi achado todo o Antigo Testamento. Caramba! Exceto o livro de Esther, por algumas peculiaridades entre essênios e os persas, né? Ali tem uma singularidade. Mas foi achado todo o livro. E se você for hoje clicar lá nos manuscritos do Mar Morto na internet, você vai ver o livro de Isaías todo decodificado. Você pode ler ele no seu original. O que é isso, Leonardo? Isso é uma data marcante, isso é um achado fabuloso. Um achado que 200 anos de Cristo já falava sobre os relatos da Bíblia Sagrada. E do Novo Testamento? Do Novo Testamento, só de manuscritos e cópias, nós estamos chegando a quase 6.000. Homero é estudado em todas as faculdades aí. Homero é estudado em todas as faculdades. Sabe quantos relatos tem de Homero? 600. A Bíblia tem 6.000. Então você dá... Aí ele é minimalista, trabalha com os mínimos, né? Ele é minimalista, ele acha que, não, Homero é verdadeiro, a Bíblia é falsa. Então ele não trabalha com dados. Então a Bíblia tem muito mais, né? São inúmeras as formas que dão legalidade. Até as profecias bíblicas se cumpriram. Gênesis 49, 13 fala que Haifa será porto de grandes navios. Onde é Haifa hoje? Zebulon, né? Eu já entreguei. Zebulon será porto de grande navio. Mas não, Zebulon hoje é Haifa. O que os ingleses fizeram em 1914? Eles pegaram e aterraram a costa e lá construíram o maior porto do Oriente Médio, que fica na cidade de Haifa. Então as coisas se cumprem, as coisas realmente estão verdadeiras. Então a Bíblia é nosso manual de fé e verdade. Você pode confiar na sua Bíblia, a Bíblia que você tem em mãos. Existem alguns professores, até do nosso lado, apóstolo. Eu fico triste, porque por desconhecimento, eles ficam catando aqui e ali e querendo formalizar alguma ideia e acaba perdendo futuras gerações. Eu vi várias pessoas... Eles são artistas, eles querem curtidas. Esse é o problema. Esse é o problema. Meu pastor, eu vou me despedir de você agora, vamos entrar no debate aqui já, ok? E já está marcado, quinta-feira que vem, nós estamos de volta no mesmo horário, com as mesmas ideias, porque a minha ideia em trazer você aqui, é claro que é trazer conhecimento, ok? E desmistificar muitas coisas que as pessoas estão por aí nos seminários da vida ensinando e aprendendo.
Coisas que realmente existem e coisas que realmente não existem. Ok? Então, eu quero dizer para você, ouvinte da Rádio Graça e Paz, Lilith nunca foi esposa de Adão, Eva nunca teve relacionamento anterior a Adão, ou seja, se Eva teve relacionamento com alguém, foi com a costela de Adão. Ok? Verdade. Meu pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, estamos juntos novamente, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Dê as suas considerações finais e beijo no coração. Então, meus amigos, um abraço a todos. Conforme o pastor falou, assim, nós temos que descobrir na fonte a veracidade da Bíblia Sagrada. Quero deixar aqui o meu abraço, entendeu? Se você puder me acompanhar lá nas redes sociais também, no Facebook, e principalmente no meu canal, Leonardo Andrade, onde eu trago novidades. E semana que vem traremos coisas novas aqui no Brasil em relação às línguas semitas e à Bíblia Sagrada. Línguas semitas, Bíblia Sagrada, e eu também vou falar sobre um assunto atual. Por exemplo, o que a Bíblia, vou deixar essa pergunta aqui, ó. O que a Bíblia tem nos mostrado e o que tem acontecido? São complementos bíblicos ou é apenas coisa da nossa cabeça? Top! Um abraço, meu pastor, que Deus te abençoe, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Encerra pra mim aqui, meu filho, por favor. Aleluia, meu filho vai encerrar aqui. Tchau, pastor! Falou, um abraço.